Ao conceder-lhe o título de professor emérito, a Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP se reencontra com a sua própria identidade e com o espírito que viu nascer a Universidade de São Paulo, representado pela missão francesa, da qual ela é descendente. Sua obra alcança distintas disciplinas e campos temáticos. Sua audiência espraia entre os mais distintos produtores da cultura e da ciência, sejam literatos, críticos de arte, antropólogos, sociólogos, historiadores, estudiosos da cultura, memorialistas. Sua contribuição mais destacada foi chamar a atenção para as formas menos cultas de produção cultural. Não por acaso, propôs jocosamente a criação do Instituto de Altos e Baixos Estudos do Imaginário. Enveredando pelos caminhos do imaginário popular, que migrou da Europa ao Brasil, deambulando pelas histórias rocambolescas de escusos heróis à procura de São Clair das Ilhas, não sem antes ancorar em Carlos Magnos e suas batalhas e visitar festas populares, Marlise Meyer chega ao folhetim, uma história, sua história, uma referência bibliográfica fundamental. O teatro de Marivaux foi, sem dúvida, um ponto de partida. O objeto de seu estudo residiu nos procedimentos convencionais empregados por Marivaux para a construção do seu universo dramático. Marlise demonstra, com a ousadia de jovem doutora e a sensibilidade ímpar para auscultar alcovas, que as orientações da dramaturgia clássica, longe de aprisionar os sentimentos e reduzir personagens e cenários a simples cópias da realidade, nunca impediram, antes até favoreceram, intercâmbios entre a experiência vivida e a simbolizada, entre verossimilhanças e representações. Na apresentação de A Surpresa do Amor, Marlise qualifica seu livro de novo e velho. Relata suas excitações pessoais em publicá-lo. Reconhece as limitações de um texto que jamais havia sido precedido de uma dissertation française. Não se lastreava em plan e planorie, não se prendia aos rigores cartesianos que seu orientador calvinista lhe cobrava e não se alinhava a questões teóricas que ainda hoje excitam mentalidades acadêmicas ou academicistas, como a definição do que é arte ou literatura. Ao rever seu texto, procurou subtrair o que lhe parecia redundante, em contrapartida, pôr em destaque o que afigurava as qualidades do teatro de Marivaux. Marlise explica pouco nesta apresentação porque o livro é novo. Não era simplesmente porque se tratava de uma nova edição de um texto originalmente publicado em boletim da faculdade há 3 décadas, mas era porque a tese, desde sua original concepção, já bisbilhotava entre convenções estéticas os caminhos do imaginário social e coletivo que as aventuras amorosas, jocosamente ensinadas pelo escritor francês, deixavam entrever. Estava aberta a temporada a uma outra aventura, se não amorosa, ao menos apaixonante, a de perfilar a migração do imaginário coletivo da Europa e da África, por extensão, ao Brasil, por distintos caminhos: romance e folhetim, literatura de cordel, narrativas de feitiços e feiticeiras, festas populares como Bumba Meu Boi, congos e congadas, carnavais, canções e poemas. Pirineu Caissaras, da Comédia dell'arte ao Bumba Meu Boi, originalmente publicado pelo Conselho Estadual de Cultura de São Paulo em 1967 e revisto, ampliado e reeditado pela editora da Unicamp em 1991, inaugura sua inquietação com as descobertas do Brasil, ou Brasis, como mais tarde sua obra demonstrará. Após prolongada estadia na França, interrompida periodicamente por breves retornos durante férias, o livro traduz o reencontro de Marlise Meyer com sua pátria amada e com a língua que lhe parecia perdida. Reúne ensaios brotados dos cursos ministrados da Sorbonne e publicados inicialmente no Suplemento Literário do Estado de São Paulo. Talvez esse seja o livro indispensável para quem pretenda uma introdução à obra de Marlise Meyer. Explorando os conhecimentos que havia adquirido a respeito da influência da Comédia dell'arte nas comédias de Marivaux, Marlise aproveita sua estadia em Veneza para aprofundar seus conhecimentos sobre Goldoni e, ao mesmo tempo, assistir representações teatrais de rua. Como ela mesma se explica, foi a sua primeira tentativa de descrever em papel o que vira ao vivo, percepção aguçada, não menos, pelos seus, à época, recentes conhecimentos adquiridos a propósito do teatro renascentista italiano. Experiência vivida e imaginário, uma vez mais entrelaçados. Temporalidades históricas, distantes no tempo e no espaço, todavia embaralhadas e reaproximadas em sobressaltos, que vão do Renascimento italiano aos folguedos populares do Norte e Nordeste brasileiros, e que se abrem para outros episódios da cultura literária brasileira, como o soneto de Gregório de Matos, sua homenagem ao aniversário de Iracema, o burlesco e o cômico do teatro de Martins Pena, a par de instigante ensaio sobre o teatro japonês. Neste entremeio, estava em gestação estudo que marcaria em definitiva a trajetória de Marlise Meyer.
Preocupada com as origens europeias do romance brasileiro, ela se mostra intrigada com a presença de um título que percorre o imaginário de literatos brasileiros, de José de Alencar a Machado de Assis, alcançando até mesmo o personagem Riobaldo de Guimarães Rosa. O que é, ou quem foi Sancler das Ilhas, resultou de longa pesquisa em fontes e arquivos na França, na Grã-Bretanha, inclusive Escócia, em Portugal e no Brasil. O que mais atrai o leitor de Sancler? Difícil dizer, a começar pela própria indagação que nos é introduzida como um enigma a ser perseguido e decifrado. Enigma porque se refere a um produto, digamos, de literatura de segunda mão, que transitou por entre fronteiras reais e imaginárias e que seduziu tanto as mentalidades cultas do século XIX europeu e brasileiro, quanto as mocinhas caçadoras e os candidatos a herói, como o próprio Riobaldo. Um produto transversal, capaz de fermentar uma sorte de consenso entre as classes sociais, da elite soberba às massas ignaras. A leitura de Sancler é surpreendente. Marlise antecipa em anos o que mais tarde o historiador Carlos Ginzburg nomearia de pesquisa história de indícios, pois ela vai atrás de evidências, recolhidas, como a grãos, finíssimos, nas nervuras da memória, impressa em catálogos de bibliotecas, em testemunhos e relatos de época, em referências bibliográficas de primeira e segunda mãos, em visitações e deambulações por livreiros e livrarias, em sugestões e pistas de leitura obtidas dessas conversas informais de salão, não raro sua própria sala de visita convertida em salão à moda do século XIX, ao que vem se associar uma não menos destacada vocação para imaginar esta qualidade negada pelo espírito cientificista positivista, porém ressaltada pela grande tradição humanista do pensamento clássico como fonte de inspiração e de copiosas descobertas culturais, inclusive científicas. Imaginar e inventar, eis uma das regras metodológicas de Marlise Meyer. Mas não é a imaginação que corre solta das mentalidades comuns. Fosse assim, não haveria que distinguir o que fazemos nós, simples mortais, do que fazem grandes homens e mulheres em seu afã de perseguir a verdade, seja lá o que isto possa de fato significar. Em Marlise, imaginar os percursos do desejo coletivo requer, antes de tudo, sabedoria acumulada em horas e horas de metódicas anotações em cadernos de campo, seus blue books, não tão azuis, mas frequentemente areia e cor-de-rosa, como pude testemunhar. Um labor exercitado com sua habilidade em transitar por mundos culturais aparentemente disformes e distintos, e por sua capacidade de articular o que à primeira vista pudesse parecer desconexo e diferenciado na geografia de territórios nacionais e das distinções de classe. Mais surpreendente é, todavia, o tom da escritura que persegue este e os estudos que se seguiram. Marcado pela descrição minudente, obsessiva às vezes até, do percurso de suas investigações, a escritura é folhetim do mais puro quilate, com as suas rocambolescas histórias em busca de elos perdidos em arquivos empoleirados e em visitas a livreiros, livrarias e lojas de fabulação de fait divers. Sancler é desses estudos que se lê de uma única golfada. Não dá para parar. É preciso saber, afinal, quem é esse tal Sancler ou Sinclair, e mais do que isso, quem o criou. Como chegou ao Brasil? Quem o trouxe? Tal como no folhetim, as tramas vão sendo anunciadas a cada capítulo, isto é, a cada parágrafo do texto, de sorte que, aos poucos, o leitor vai se dando conta do inusitado. O catálogo brasileiro, que pela primeira vez anotou a presença do título entre nós, era mais completo do que o catálogo português. O autor não é homem, mas uma mulher. Não é francesa, como tudo levava a crer, dada a forte influência da França, com seus modismos e hábitos literários entre nós. Contudo, inglesa. Finalmente chegamos a conhecer a assassina, entre aspas, Miss Elizabeth Hall. Certamente em torno de Sancler ampliaram-se os horizontes da pesquisa e de investigação a respeito das raízes remotas da cultura popular e, por extensão, da formação de nossas elites culturais e políticas. Marlise inverte o caminho tradicional trilhado pelas primeiras gerações de cientistas sociais e críticos da cultura. Ao invés de procurar descrever como a ideologia e a cultura dos poderosos se disseminam pelos dominados, isto é, as classes trabalhadoras em suas mais distintas figurações, ela perfila o caminho contrário, das margens para o centro, das franjas para o cume das hierarquias sociais, como, à mesma época, teorizado por Foucault em seu magistral Vigiar e Punir, não sem motivos frequentemente referidos nos ensaios de Marlise. Não é verdade, portanto, que a obra dessa pesquisadora seja destituída de fundamentos teóricos,
como muitas vezes a surpreendi refletindo sobre si mesma. Inquietava-lhe reparos de alguns leitores quanto a esta ausência, ou ao menos a falta de explicitação de seus pressupostos teóricos, pois eles estavam todos lá, entranhados na escritura, não desprendidos de seus textos como se fossem camadas superficiais, espécie de introdução descolada do resto do relato de seus estudos. Hoje, pode parecer pouco esse saber já conquistado e domesticado, mas nos anos 60 e 70 do século passado, proclamaram a verdadeira heresia em um terreno acadêmico, cioso de seus hábitos e convenções enraizados na chamada grande teoria. Por isso foram ganhando espaço suas deambulações literárias por cheganças populares, em que anota a forte presença de Carlos Magno e dos 12 pares de França, os embates entre cristãos e mouros, em um Brasil sempre a ser descoberto no cordel e nos bailados cênicos populares. Do mesmo modo, a transversalidade do tempo e dos tempos, inscrita em Maria Padilha e toda a sua quadrilha. Ao perseguir as trilhas de um mito encravado no mais recôndito do inconsciente coletivo, Marlise Meyer talvez não se tenha dado conta como enfrentou, a seu modo e com a descoberta de evidências insuspeitadas, espinhosos problemas teóricos acerca da importação e migração de culturas através de tempos históricos irredutíveis, como são os tempos da colônia e da república. Deu-se conta, isto sim, de como esses processos de importação ensejam retraduções coletivas em narrativas nas quais o velho e o novo se miscigenam em um mesmo espaço, o da cultura popular, e um mesmo tempo, o da história do presente. Aliás, é a história do presente o foco central de Redescobrindo o Brasil, a festa na política, em coautoria com Maria Lúcia Montes. Duas mentes brilhantes à procura de um esclarecimento, qual seja, os sentidos e as lições que a lenta agonia do presidente Tancredo Neves, desde seu leito de morte ao cotejo fúnebre, encenam enquanto festa cívica, na qual se fundem cultura e poder, cultura e política, fusão capaz de redimir o país e seu pecado original, daí a necessidade de reinventar-se ininterruptamente. O relato minudente de todos os acontecimentos, crônica passo a passo de tudo que se fez, se disse e se interpretou, reinventa justamente o espaço da política, através do qual, abro aspas, o indivíduo anônimo pode ser transformado em pessoa diante da comunidade de seus pares, mas é só como indivíduo, na impessoalidade da lei, que ele será reconhecido como um igual diante de toda a sociedade e frente ao Estado. A festa cívica reconcilia indivíduo e pessoa, permitindo o trânsito do singular ao universal, do subjetivo ao objetivo e vice-versa. Frequentemente também testemunhei Marlise inquirindo a respeito do lugar de sua obra nos campos disciplinares consagrados. O que faço? Crítica cultural? História literária? Antropologia do imaginário coletivo? Sociologia do consenso? E eu lhe responderia, é tudo isso sem os cânones e os constrangimentos das filiações disciplinares. Certamente, há muito de crítica literária em suas avaliações estéticas das literaturas sobre as quais se debruçou. Seus ensaios reunidos em Caminhos do Imaginário do Brasil, 1993, e As Mil Faces de um Herói Canário, 1998, rendem homenagens irrefutáveis à sua formação acadêmica nos estudos da língua e da literatura. Não há também como negar-lhe o veio de historiador da cultura, que se sobressai em todos os seus textos. Narrar a história dos acontecimentos e produtos culturais, a partir de fragmentos arqueológicos deixados à memória coletiva sob diferentes pontos de vista, não é, por excelência, o ofício do historiador? Igualmente, não sem motivo, sua obra conquistou a simpatia dos antropólogos. Seus textos são um verdadeiro laboratório de produção cultural, entre aspas, in natura. Que o digam Maria Padilha e sua quadrilha, e o que o demonstre Folhetim, uma história. A cultura é lugar de criação e de educação dos sentimentos e das emoções. Por isso, fabricação de valores e símbolos que atribuem sentido a existências que, não raro, parecem destituídas do seu próprio sentido de vida. O romance Folhetim é esse grande laboratório de educação mental, por vezes moral, em que natureza, a das paixões humanas, e cultura, a dos mundos de simbolização, se intercambiam mútua e permanentemente, atualizando comportamentos e justificando modos de ser e de estar. Bom, e por fim, e quanto à sociologia? Ela está de plantão, como um plan arrière por toda a obra. Nos capítulos em que descreve, no Folhetim, seu verdadeiro tour de force, as 3 etapas dessa modalidade de romance em território europeu, Marlise apresenta longas páginas
estabelecendo conexões entre mudanças sociais e produção cultural. Mudanças operadas no mercado de jornais e livros, nos efeitos da industrialização e urbanização nos hábitos de consumo entre as classes sociais, na emergência de novas classes saídas do operariado fabril, nas conjunturas ora repressivas, ora liberalizantes pelos quais passou a história política francesa, tudo isso parece enredar a produção cultural. Não se trata de determinismo social sobre a cultura, todavia pontos de contato e de intercâmbio no modo como homens e mulheres se classificam e se hierarquizam no interior de estruturas sociais e como simbolizam esteticamente suas diferenças e desigualdades, proximidades e distâncias. Mais do que isso, trata-se de explorar como fizeram reis e suas amantes, aristocratas e plebeus, a busca de consensos, provisórios e estáveis, é certo, em meio às suas lutas, conflitos e oposições. O que é isto senão o clássico problema sociológico da legitimidade social, proposta desde os clássicos da sociologia e para cuja resposta até hoje se digladiam sociólogos contemporâneos? Marlise Mayer nos ensinou muito. Aprendemos com prazer um velho modo do aprendizado, lendo, debatendo, estudando, pesquisando, escrevendo. Seus discípulos são testemunhas. Ela e sua obra simbolizam esse reinventar permanente em nossa faculdade, em meio às suas crises e conflitos. Afinal, crises e conflitos fazem parte de nossas rocambolescas histórias. Ao conferir o título de professor emérito, esta congregação reconhece o quanto nos reconhecemos e nos identificamos com tudo o que dignifica a sua inteligência e as chamas acesas que a leitura, sempre renovada de suas obras, desperta em nossos espíritos. Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença do professor Dr. José Pereira de Queiroz Neto, professor emérito desta faculdade. Dando continuidade, passamos a palavra à professora doutora Sandra Margarida Nitrini, diretora desta faculdade, e fará a entrega do diploma do título outorgado pela Congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, à professora doutora Marlise Madeleine Mayer. Passamos a palavra à professora doutora Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos, docente do Departamento de Letras Modernas desta faculdade. Bom, eu queria fazer uma saudação a todos e dizer que coube-me a honra de fazer o agradecimento em nome da Marlise. Ela escreveu 3 páginas num papel rosa que todos os seus alunos vão reconhecer. Eles têm, enfim, eles trazem uma memória muito boa para todos aqueles que foram seus alunos. Eu passo a leitura. Vocês hoje resolveram um probleminha que vinha me atazanando e eu sempre traduzia na brincadeira. Imaginem, eu contava, que devo ser uma das únicas pessoas que se afastou 2 vezes da USP. E quá, quá, quá. Mas percebia que no fundo, eu não achava a menor graça. Porque sou profundamente filha da USP e das mais antigas. E me aposentaram uma primeira vez por motivos políticos. Naquela época, eu vivia na Europa por opção conjugal e continuava meus cursos aqui, nas férias de lá, com um afastamento sem vencimentos. Era a época de renovar o contrato e eu não quis. Pedir favor ao reitor da USP, que estava então começando a prender gente.
Pedi aposentadoria. Acho que bobeei. Mas para mim, de longe, era fazer uma sacanagem continuar na USP. Voltei, precisava trabalhar, e automaticamente, desculpe, eu estou lendo a letra da Marlise, voltei, precisava trabalhar, e automaticamente era para a USP que eu queria voltar. O clima continuava atrapalhado. Me ofereceram a Unicamp. Dei aula nas duas universidades em regime parcial, até o momento em que precisei escolher. A Unicamp ofereceu-me tempo integral. Eu precisava de dinheiro. Na USP, eu continuava a pôr ordem no caos, que eram minhas notas, notinhas, inventando cursos, mexendo com o novo que ia saindo. Na Unicamp, era o trabalho ligado à construção de matérias também novas. Mas os tempos foram se cumprindo. A burocracia implacável. E lá fui eu, pedindo de novo afastamento definitivo, esta vez da USP. Continuei na Unicamp até a aposentadoria. E hoje estou muito contente. Ao me convidarem como emérita, vocês me consideraram automaticamente professora da USP. E acabei minha historinha. Estou contente. Vocês perceberam ainda em tempo, que eu sou desta casa. Estou muito, muito contente. Meu muito obrigada a vocês todos. Passamos a palavra à professora doutora Sandra Margarida Nitrini, diretora desta faculdade, representando a magnífica reitora da Universidade de São Paulo, professora doutora Sueli Vilela, para o encerramento dessa solenidade. Em nome da reitora da Universidade de São Paulo, a professora doutora Sueli Vilela, eu cumprimento a professora Marlise Meyer, a professora emérita desta faculdade e da Universidade de São Paulo, e agradeço a presença de todos. E agora, em nome, na qualidade de presidente da congregação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, eu gostaria de dizer a Marlise a satisfação, a alegria, né, com que esta congregação lhe concedeu, né, o título de professora emérita, e transmito em nome de todos os professores que compõem a congregação, e funcionários e alunos, e de todos os professores desta faculdade, toda a comunidade dessa faculdade, o nosso caloroso abraço.